Então, podemos começar as aulas de hoje? Quem for apresentar essa primeira aula de distúrbios agudos da consciência já pode começar. Então eu vou apresentar a primeira aula de hoje, é sobre distúrbios agudos da consciência. Eu sou Ana Carolina, sou residente do CEPET. Pronto. Então, sobre o distúrbio da consciência, a gente pode determinar, na verdade, que a confusão, ela é clinicamente definida como uma incapacidade de manter um fluxo coerente do pensamento ou da ação de uma pessoa. E já o delírio, que seria uma outra forma de um distúrbio agudo, ele é determinado como um estado confusional, junto com uma hiperatividade sobreposta do membro simpático do sistema nervoso autônomo e alguns sinais consequentes, incluindo principalmente o tremor, inclui taquicardia, às vezes o paciente pode evoluir com uma midríase ou alguma coisa nesse sentido. Já o que a gente pode chamar de uma encefalopatia tóxico-metabólica, ela engloba o delírio com um estado confusional agudo. E ela é principalmente uma condição aguda de uma disfunção cerebral global, na ausência de ter uma alteração estrutural cerebral primária. Então, na ausência de alguma lesão focal, a gente pode chamar que o paciente está tendo uma encefalopatia tóxico-metabólica, que tem várias causas, e é principalmente por isso que a gente vai falar aos poucos hoje. A alteração da consciência num ambiente de UTI, ela é muito subreconhecida e ela é subtratada e principalmente subdiagnosticada. Principalmente naqueles pacientes que estão em ventilação mecânica, porque a grande maioria a gente já intuba e deixa a sedação por um tempo. Ela fica em bomba de infusão. Dificilmente, a não ser um TCE que venha por um trauma, que você imagine que seja um trauma cerebral, a gente só ceda na hora de intubar e depois deixa a sedação sem sedação para ver o que acontece. Ou às vezes a gente demora muito para tirar a sedação e o paciente já está com algum distúrbio de consciência e a gente não consegue diagnosticar porque ele está sedado. Então, por isso que é bem difícil da gente diagnosticar e acaba sendo um desafio clínico. Mas ela causa uma doença sistêmica, pode ser por doenças sistêmicas, por hipoglicemia, por uremia, por algumas outras causas que a gente vai ver. E algumas doenças que ela pode evoluir com dano cerebral permanente, a grande maioria não, a grande maioria ela é transitória e ela é tratada depois. Pode ter algumas consequências com um tratamento mais longo e uma volta, digamos, à normalidade mais demorada, mas algumas ela pode ficar com dano cerebral permanente. Essas principalmente é a encefalopatia por uma hipoglicemia muito grave e sustentada por muito tempo, ou no caso de deficiência de tiamina, que é a encefalopatia de Wernicke. Isso, alguns lugares eles colocam como você poder falar que tem um dano cerebral permanente, porque a principal causa é o alcoolismo. Então, você tem algumas outras lesões cerebrais por alcoolismo. Então, você fica um pouco na dúvida se é realmente a deficiência de tiamina ou se é o alcoolismo que causa uma lesão cerebral permanente depois. Depois mesmo de você tratar na UTI, os pacientes acabam tendo consequências da consciência depois em altas e em casa. Então, a fisiopatologia da atividade cerebral, para você ter uma atividade neuronal normal, ela requer vários detalhes e um meio que esteja realmente saudável. Então, você requer um equilíbrio eletrolítico bom, você requer que esteja uma quantidade de água e uma pressão osmótica adequada, uma concentração de aminoácidos, presença de neurotransmissores, tanto excitatórios quanto inibitórios, alguns substratos metabólicos, para você conseguir ter um ambiente bom com um funcionamento normal. Além disso, o que vai suportar todo esse ambiente adequado vai ser um fluxo sanguíneo normal para você conseguir levar oxigênio, conseguir levar todos os aminoácidos, água e tudo mais. Ter uma temperatura normal para você não ter uma alteração de atividade do sistema nervoso central que a gente já viu em outras aulas, né? Uma osmolaridade, como eu já falei, e um pH fisiológico. Se você tiver todo esse ambiente, você acaba tendo uma função consciência normal. Só que se algum critério desses estiver alterado, você pode ter algum distúrbio de consciência.
Como o sistema é complexo, ele acaba sendo complexo o diagnóstico também. Por isso que ele requer bastante atenção da nossa parte. Uma outra causa que vai levar a um distúrbio de consciência é quando o paciente tem uma barreira hematoencefálica alterada. Isso acontece muito, por exemplo, em encefalopatia hepática, que eles têm uma alteração de hematoencefálica, eles têm como se fosse a membrana fosse mais pérvia e acaba gerando mais amônia no nosso sistema nervoso central e causa uma alteração, uma encefalopatia também. Com isso tem acúmulo de toxinas, nesse caso que eu citei é a amônia, mas pode ter outras proteínas e outras alterações que também podem alterar a nossa consciência. Fora o sistema nervoso central, em alguns casos, quando você funciona o líquor, você pode ter um aumento da concentração de proteína também, sendo uma das causas de alteração de consciência. Então, basicamente, a fisiopatologia da maioria das alterações de consciência, elas são causadas por um paciente que tem um edema cerebral, que ele contribui para uma encefalopatia hepática fulminante, por exemplo, e encefalopatias hiposmolares. O delírio, que é induzido por drogas, que ele resulta de uma interrupção, de uma integração normal de neurotransmissores, que pode incluir a dopamina, acetilcolina, glucamato, ácido gama, que na verdade é o GABA, ou uma serotonina. Então, você pode ter alteração dessas partes, que também será induzida por drogas. Você pode ter alguns desarranjos eletrolíticos, igual eu já falei, você precisa de um meio e um ambiente saudável para você conseguir ter uma funcionalidade normal. Os distúrbios nutricionais do paciente também podem gerar uma alteração da energia celular e resultar numa morte cerebral, né, uma morte neuronal das células do neurônio. E você pode ter toxinas exógenas, que pode incluir o monóxido de carbono, cianeto, que podem dificultar a entrega de oxigênio nas células, consequentemente vai fazer uma disfunção mitocondrial. Então, as principais manifestações clínicas, acho que a gente está bem ciente, distúrbio de consciência é bem comum nas UTIs, principalmente o delírio, apesar que essa aula acaba falando mais sobre as outras causas, mas a gente sabe que os pacientes que são internados em UTI, principalmente idosos, que tenha ou que não tenha uma demência prévia, e 31% deles, eles evoluem com um delírio ou com uma alteração, com algum grau de alteração de nível de consciência. Isso pode ser em idosos mais prevalentes naqueles que têm uma deficiência nutricional prévia, justamente você vai ter um menor aminoácido, você vai ter uma alteração de tiamina, principalmente quando você acaba nutrindo esse paciente, você faz uma síndrome de retroalimentação e você vai alterar toda essa parte. Idosos com infecção, porque você faz parte da sepse, a alteração neurológica, né, avaliar o Glasgow e tudo mais. Então, aqueles que têm algum grau de infecção fazem uma encefalite séptica bem comum. Se você tem uma desregulação da temperatura, porque a temperatura ela é necessária para você ter um ambiente adequado. E em casos de falência de múltiplos órgãos, que na verdade acaba juntando várias causas do porquê da encefalopatia. A gente vai falando aos poucos dos casos e deve ficar um pouco mais claro. Um fator de risco independente para a mortalidade nos idosos, naqueles trabalhos e nos estudos em hospitais que acabam fazendo acompanhamento pós-UTI, até ambulatório pós-UTI, ele mostra que você tem maior mortalidade naqueles idosos que tiveram distúrbio da consciência. Pode ser por causas sépticas, por exemplo, que a gente não consegue saber exatamente se é pela presença de alteração de consciência ou se é pela sepse, ou naqueles casos que você só teve o distúrbio de consciência mesmo, sem nenhum quadro metabólico grave. Mesmo nesses casos que não tem uma clínica tão grave que também seja causa de aumento de mortalidade, você tem apenas a presença do delírio já demonstra que é a doença mais grave do que a gente consegue presumir. Principalmente naqueles que ficam em ventilação mecânica, eles aparecem mais delírio e têm uma maior mortalidade depois, além de uma hospitalização mais prolongada. Então, a característica principal da confusão e do delírio é uma atenção prejudicada, né? E eles podem
os achados clínicos eles podem variar dependendo da dificuldade cognitiva. Ela pode ser sutil ou até um delírio bem florido ou chegar até ao coma do paciente. Você tem várias dificuldades na atenção porque não tem um marcador relativamente sensível ou específico no delírio, por isso ele acaba sendo bem difícil de você diagnosticar. Você pode avaliar a presença de tarefas simples à beira do leito, então, às vezes, subtração numérica fácil de se fazer, abecedário, às vezes pedir para mostrar o dedo, você mostra o dedo com uma mão e pede para ele mostrar o mesmo número de dedos com a mão do paciente, depois na tua outra mão você mostra outro número de dedos e pede para o paciente mostrar a mesma quantidade de dedos. Então, você consegue avaliar, principalmente, qual é a cognitude que esse paciente está tendo, se ele consegue entender o que você está falando ou não. Né? Então, isso vai ficar bem claro se você consegue fazer essas coisas. E também é bom você avaliar várias vezes, porque é muito comum eles terem uma flutuação do estado mental. Então, um dia ele está num delírio franco, super agitado, no outro dia ele está num delírio um pouco mais tranquilo e no outro dia ele pode estar em coma, ou isso pode acontecer até no mesmo dia. Então, é bem importante você ficar atento durante o dia inteiro, principalmente nos pacientes mais idosos. Então, outro achado que é muito comum, isso a gente vê até fora da UTI, em paciente hospitalizado, idosos eles fazem muito fácil alteração de sono-vigília, tanto um ciclo perturbado quanto a troca mesmo. Eles dormem durante o dia e ficam acordados durante a noite. Isso é muito comum quando eles ficam fora de um ambiente, né? Então, fora de casa, eles acabam fazendo isso. Você tem a diminuição do estado de alerta, o paciente pode ficar hipervigilante, presença de alucinação, percepção sensorial errada, uma memória prejudicada e até uma desorientação completa do paciente. Então, é bem importante, né? O processo de pensamento, ele fica frequentemente desorganizado, ele é manifestado por conversas confusas ou elas ficam incoerentes. O paciente pode ficar com ideação paranoica, pode ficar com uma suspeita excessiva de que você está fazendo coisa ruim para ele, que você vai bater, às vezes. Então, fica bem complicado de você tratar até esses pacientes, né? Eles ficam bem ansiosos, agitados, eles ficam com medo, eles temem qualquer coisa que vocês vão fazer para ele. Então, às vezes, eles parecem bem nessa fase de mania, e às vezes o nível de alerta deles pode ficar num humor mais apático, um humor mais retraído, eles podem ficar, você achar que ele está o tempo inteiro dormindo, que ele está muito sonolento, mas na verdade o que ele apresenta é um quadro de delírio, um delírio hipoativo, né? Que às vezes ele é um paciente que não te chama tanta atenção e a gente acaba ficando dando menos atenção e menos tratamento a esses pacientes. Aqueles que ficam com um humor mais agitado, a gente tende a tratar mais fácil do que aqueles que estão com humor retraído. Então, uma das causas que a gente vai ter as confusões, a gente vai entrar um pouco todas as causas, o que a gente vai falar pouco de delírio, porque eu acho que a gente tem uma aula só de delírio. Então, a gente vai tratar as causas e o que a gente vai ter que investigar, qual vai ser o diagnóstico e o tratamento desses pacientes. Então, uma das coisas que a gente tem que ficar atento é que se o paciente está tendo uma alteração de consciência ou se ele está tendo convulsão. Eles podem apresentar convulsões tônico-clônicas generalizadas, que fica mais fácil da gente perceber a clínica dele, mas pode ser também uma convulsão focal, pode ser multifatorial, pode ser uma crise de ausência. Isso pode acontecer em paciente grave e a gente sempre tem que ficar atento para ver exatamente o que está acontecendo nesse neurológico. Em casos muito sutis ou em casos de pacientes crônicos que a gente comece a suspeitar de alguma crise convulsiva, é importante a gente fazer um encefalograma. Porém, às vezes a gente só tem no hospital aquele encefalograma de 1 hora, o que nem sempre é ideal, e então fica mais difícil da gente fazer aquele 24 ou 12 horas, que seria o ideal para a gente conseguir avaliar esses pacientes, porque, justamente como já foi falado, né, ele é um humor flutuante, e as convulsões também podem ser. Você tem que fazer o encefalograma no momento que o paciente convulsione. E nem sempre ele tem tanta convulsão assim ao longo do dia que você consegue pegar em 1 hora só de exame. Então, é importante você fazer o exame dos nervos cranianos, principalmente porque você consegue ver
qual que é a gravidade desse paciente, né? Então, os pacientes que acabam tendo algumas alterações de nervos cranianos, principalmente de tronco, eles acabam sendo mais graves e às vezes até mimetizando algumas outras doenças que a gente pode errar e ser bem complicado, principalmente se a gente falar para a família, que é o caso de morte encefálica. Se tiver uma lesão muito grande, ele mimetiza, mas não é que ele tenha. Então, tem que ficar bem atento. Então, quase todas as alterações de consciência, a gente vai ter a preservação da função da pupila, então, os nervos pupulares, eles estarão normais, a não ser que você tenha paciente que a causa da alteração seja por droga anticolinérgica ou por ingestão de glutetimida. Então, nesses casos, você vai ter alteração, mas quando passar o efeito das drogas, ele vai melhorar. Então, a motilidade ocular, ele permanece intacta nos casos de alteração de nível do transtorno de consciências, só que os pacientes em coma, quando você abre o olho dele, os olhos podem até vagar aleatoriamente, às vezes pode ficar em posição desconjugada, pode ficar com desvio do olhar, mesmo ele com o olho fechado e você achando que ele tá em coma, né, ou que ele tá dormindo. Ele aparece diferente dos outros casos. Então, os outros reflexos do tronco cerebral, eles podem ser afetados, mas somente em casos muito graves, que seriam dos critérios, né, para a gente pensar em casos mais graves, é quando tem alteração de reflexo, ou no caso de encefalopatia de Wernicke, ou até overdose de barbitúrico, que são os casos, como a gente já falou, né, eles mimetizam a morte encefálica. Só que nesses casos você vai suspeitar de morte cefálica, só que vai estar presente o reflexo ólico-cefálico, vai estar presente o reflexo da córnea e o reflexo de engasgo do paciente também vai estar presente. Então você acaba descartando o diagnóstico por causa desses critérios. O exame motor do paciente com alteração de consciência, ele normalmente pode apresentar uma variedade de anormalidades motoras, mas as principais são o tremor, é um tremor grosseiro, é um tremor irregular, tá? Então ele pode durar mais ou menos entre 9 e 10 ciclos por segundo de tremores. A presença do asterisco normalmente está presente naquele paciente que tem encefalopatia hepática. Por um tempo se achou que era só desse tipo de paciente, mas depois foi visto que é considerado em outras formas, a gente também acaba vendo a presença do asterisco. Quase sempre ele é bilateral, e quando ele é unilateral, daí a gente tem que pensar em alguma lesão estrutural oculta do sistema nervoso central e tentar procurar com ressonância, às vezes tomografia, para alguma lesão focal, porque normalmente em casos de delírio, todos os achados vão ser bilaterais. A mioclonia multifocal, ela é muito comum, ela é caracterizada principalmente por espasmos musculares bruscos, eles são não rítmicos, como acontece na convulsão, que é rítmico, eles podem ser repentinos, podem envolver principalmente, que é o mais comum, são os músculos da face e os músculos mais proximais, não tanto os músculos distais. Outras anormalidades também são comuns, elas incluem a paratonia, os reflexos primitivos dos pacientes, os reflexos tendinosos profundos e rápidos, respostas plantares extensoras. Então, indivíduo gravemente pode ter postura de decorticação ou de descerebração, que também pode ocorrer. Então, são os critérios de gravidade. O exame cardiopulmonar que a gente vai fazer nesses pacientes, então, normalmente eles têm uma instabilidade autonômica por alteração cerebral, do sistema simpático e tudo. Os pacientes vão apresentar com taquicardia, podem apresentar com hipertensão associado, e também pode ser um caso de febrícula, na verdade, não chega a fazer uma febre tão alta como na infecção, mas pode ficar permanentemente febril ou até sudoríaco. E em pacientes com todos as causas de alteração pode aparecer isso. E na parte respiratória, a principal alteração que eles podem ter é a respiração em chain strokes, que é aquela que, né, pode ser mais superficial, depois profunda, depois pode ficar superficial de novo, ela é bem irregular, com períodos de apneia. Então, a gente entrando um pouco nas causas, né, das encefalopatias em ambiente de UTI, principalmente,
A gente vai começar pela mais clássica, pela mais comum e pela que a gente mais vê, que é a encefalopatia séptica. Claro que ela é mais comum porque é a doença mais vista que a gente tem na UTI, a gente tem muitos pacientes sépticos. Quando o paciente tem uma alteração de nível de consciência, né, de alteração de consciência aguda no paciente com sepse, ele aumenta muito a mortalidade, aumenta muito a gravidade do paciente, né? Então, a fisiopatologia da encefalopatia séptica, ela é multifatorial, ela cursa com a normalidade das microcirculação, tem uma permeabilidade alterada da barreira hematoencefálica, tem presença de maior concentração de citocinas inflamatórias, tem uma redução dos neurotransmissores e um aumento da concentração de falsos neurotransmissores também. Então, isso faz com que fique bem complicado, até porque o paciente séptico ele pode estar entubado em ventilação mecânica, então fica bem difícil da gente avaliar. Também pode haver uma isquemia secundária trombose, que é bem reconhecida e pode ter em outros órgãos também, assim como no cérebro, né? Então, acaba ficando difícil da gente avaliar, mas quando a gente suspeitar de uma trombose em qualquer outro órgão, é sempre bom a gente suspeitar de uma encefalopatia séptica também. Se você tem uma suspeita muito grande, você pode pedir uma ressonância, se o paciente tiver condições clínicas, que ela pode ser visível, as lesões de encefalopatia séptica por trombose. Então, se o paciente tiver condições e você fizer uma punção lombar, você pode excluir meningite e você pode haver uma alteração concentrada de proteínas apenas, levando à possibilidade de ser uma encefalopatia séptica, a causa de alteração neurológica e não uma meningite. Para você fazer o diagnóstico, seria um eletroencefalograma, uma eletroencefalografia com uma atividade lentificada. Você pode ter também a presença de ondas trifásicas nos casos mais graves e algumas outras alterações, mas normalmente nos mais leves você vai ter somente atividade identificada, sem nenhuma outra alteração de ondas. O paciente, a clínica dele cursa com uma fraqueza muscular difusa, principalmente devido à polineuropatia, dos cuidados intensivos, né, que é presente em mais ou menos 70% dos pacientes que cursam com sepse. Então, é bem difícil. E a grande verdade é que a maioria das causas, o tratamento que você vai ter é o controle da própria causa. Então, no caso da encefalopatia séptica, a encefalopatia tende a melhorar no momento que você controla a sepse. Às vezes a parte neurológica cursa com um pouco mais de dias, mas não muito tempo depois o paciente vai voltar a acordar, pode apresentar um pouco mais de agitação, você trata um pouco a agitação e daí ele vai melhorar da encefalopatia. Ela não fica para sempre com o paciente, ela não faz uma lesão permanente, por exemplo. Então, no caso, a encefalopatia hepática é a segunda mais comum. Tem dois casos, né? Tem um caso que tem encefalopatia hepática aguda no paciente que não é cirrótico, nem nenhuma outra alteração. Tem por exemplo, hepatite fulminante ou algo assim. Ela é associada principalmente ao edema cerebral. E nos pacientes que cursam com essa patologia, o edema, ele cursa em 80% dos pacientes e tem uma alteração de consciência também. No caso de uma encefalopatia hepática crônica, ele acontece principalmente por um desvio de sangue porto-sistêmico, por um aumento da barreira hematoencefálica. Você faz uma concentração maior de amônia, você tem uma menor filtração hepática porque o fígado está doente, e então, consequentemente, a concentração elevada de amônia, você altera toda a consciência. Por isso que um dos tratamentos da encefalopatia hepática e do paciente que está nesse caso é você fazer evacuar. Então, no momento que você evacua, você diminui a concentração de amônia no paciente, porque diminui a contaminação, digamos, do sangue porto-sistêmico, e você acaba melhorando a encefalopatia consequentemente. Isso pode ser um tratamento de um dia, por exemplo, que eles respondem muito bem. Então, a fisiopatologia da encefalopatia ela é multifatorial, como a gente já falou, né? Principalmente a concentração de amônia. Você pode ter também falsos neurotransmissores juntos com tudo isso. Pode ter substâncias endógenas semelhantes a benzodiazepinas, por isso que o paciente na encefalopatia hepática grau 4, ele fica comatoso. Então, você tem o metabolismo anormal de ácido graxo, por uma alteração metabólica crônica e fisiológica também. Tem uma liberação maior de radicais livres que ficam soltos no paciente
e faz aí o edema cerebral, que já foi falado anteriormente. Quando você vai pensar que um paciente chega para você, hepatopata, e ele está em encefalopatia hepática, você sempre tem que pensar numa causa, porque se o paciente é crônico, por exemplo, né, ele já está acostumado com um nível de amônia aumentado, não tem por que ele ter feito uma encefalopatia hepática de uma hora para outra. Então, ou ele não evacua, e essa é simplesmente a causa e é fácil de tratar, ou você tem que pensar que o paciente não tá ingerindo a quantidade de proteína adequada, então ele está ingestindo mais proteína do que o que a gente determina para o encefalopata, que é bem pouquinho, ou ele tem alguma outra alteração e alguma outra alteração da própria doença hepática. Então, no caso, uma HDA vai piorar, o uso de benzodiazepínicos ou opiáceos, eles pioram bastante porque tem metabolismo hepático, o paciente voltou a beber álcool, o paciente tem alguma infecção, pode ser PBE, pode ser infecção urinária, pode ser uma pneumonia, qualquer outra que seja mais básica que chega. Um paciente jovem com cirrose, ele se apresenta como um idoso, ele não apresenta as infecções tão claras assim. Ou o paciente está hipovolêmico, até por uso de muitos diuréticos, que é comum em paciente com bastante ascite. Então, aqui só a classificação da encefalopatia hepática, ela tem quatro estágios. O estágio 0 é aquele que não tem alteração nenhuma, não tem alteração de personalidade ou de nenhum comportamento, ele é normal. O estágio 1, ele tem períodos insignificantes, comportamento da consciência, então o que normalmente você percebe? Ele fala mais lento, ele tem mais dificuldade de te responder, você pergunta, ele demora uns 2 segundos para te responder e mesmo assim fala mais devagar. Então são coisas bem sutis, são coisas bem pequenas, o paciente está mais sonolento, a família fala que ele está mais quieto. Então são coisas bem pequenas do próprio comportamento do dia a dia. Um hepatopata muito grave, ele vive num estágio 1, na verdade. Então, ele é mais devagar, ele tem algumas dificuldades de consciência. No caso 2, o paciente já está bem mais alterado, até quem não conhece ele percebe que ele está alterado, ele parece com bastante letargia, ele fica muito mais apático, ele está desorientado, já não consegue mais ir ao mercado sozinho, ele tem um comportamento inadequado na frente das pessoas, às vezes pode ficar mais agressivo, às vezes ele pode dormir na mesa, e ele tem um comprometimento da fala mais importante, às vezes até uma dislalia, não consegue falar algumas palavras, fica um pouco mais difícil. No estágio 3, o paciente já está bem mais grave, já está bem mais sonolento, tem um rebaixamento importante do nível de consciência, tem um estupor importante. Nesses casos, um dos tratamentos é a gente proteger a via aérea, então é um dos poucos indicações de você entubar um paciente hepático. E no quarto, o paciente já está em coma, você tem uma alta gravidade e uma alta mortalidade nesse paciente. Então, o diagnóstico da encefalopatia hepática é feito basicamente na clínica, que o paciente vai apresentar para você quando você entrar. Se você quiser fazer algum exame para ter certeza, para documentar, você pode dosar a quantidade de amônia arterial, que você vai ter uma concentração aumentada, porém, se você tiver uma concentração perto do normal, não exclui o diagnóstico. E a determinação de glutamina no líquido cefalorraquidiano também pode ser um diagnóstico. O problema é que, normalmente, o paciente hepatopata, ele tem um RNI bem alargado, tem plaquetopenia, então você não vai funcionar um líquor só para fazer um diagnóstico de uma coisa que você já suspeita e que não é tão difícil de tratar. Então, acaba sendo bem difícil da gente ter algum exame para diagnosticar realmente esses pacientes. Outros laboratórios que você vai fazer, vai ser o teste de função hepática para você confirmar que ele é um hepatopata, você vai ver os parâmetros de coagulação que vão estar normais, vai ter uma diminuição na concentração de albumina e na relação albumina-globulina, você vai ter uma alcalose respiratória leve, porque junto com o nível de consciência ele altera a frequência respiratória também, pode até ter uma hipoxemia leve, e uma alteração completa, como se fosse um paciente mais para um DPOC, digamos assim, porque ele altera a capacidade altera o ritmo de respiração dele. Se você tiver algum quadro focal ou um paciente em coma realmente, daí você tem que fazer uma tomografia de crânio, até para você excluir alguma hemorragia intracraniana, ou algum paciente que tem um RNI muito mais alargado do que o normal num hepatopata, você teria que fazer também.
Se você não encontrar nenhuma hemorragia, o normal vai ser você ver um edema cerebral difuso, sem nenhuma lesão focal. Isso é bem comum, frequentemente encontrado. Outro exame que você pode fazer para diagnosticar e para ver o critério de gravidade também é o encefalograma. Você vai apresentar principalmente uma desaceleração difusa e uma desorganização do ritmo, na verdade, mas não é para ter nenhuma onda trifásica ou alguma onda muito mais patológica no encefalograma. É só para ele ser um pouco mais lentificado. Tratamento, assim como já falei na encefalopatia séptica, é tratar a causa. Então, você começa fazendo a correção do parâmetro de coagulação, e com isso você vai tratar junto os principais potenciais infecciosos, então se foi uma PBS, foi uma insuficiência renal, né, você vai tratar exatamente o que foi, se foi uma depressão de volume, você faz volume, tem que atentar que às vezes o hepatopata é indicado fazer albumina junto, então a normalidade eletrolítica ou até uma hipoxemia. No caso da encefalopatia urêmica, pode acontecer em todo tipo de paciente, né? Então, se no caso acontecer em pacientes jovens, vai ser uma encefalopatia mais tardia, e nos idosos vai ser uma encefalopatia mais precoce. Então, você vai apresentar até naqueles pacientes mais crônicos que já fazem diálise, ou aqueles que começaram a fazer diálise há pouco tempo, você vai ter um desequilíbrio de neurotransmissores, excitatórios e inibitórios, e você pode ter um distúrbio de consciência após a diálise. A clínica desse paciente, assim como a clínica anterior dos outros casos, né? Então, o paciente fica mais letárgico, ele fica mais irritado, ele fica desorientado, tem uma alucinação, tem uma fala mais confusa, tem instabilidade de movimento, pode ser uns tremores não tão grosseiros e muito parecido com os outros. Por isso que é difícil bastante diferenciar e tem que juntar com a clínica do paciente para você saber a causa da alteração do comportamento. Você vai ter no eletroencefalograma, você vai ter uma proeminência de ondas lentas, assim como a grande maioria dos casos, e você tem que fazer uma toma de crânio, na verdade, para excluir uma hematoma subdural naqueles pacientes que estão mais graves, aqueles pacientes que aparecem quase que com um estado de coma, que pode ser um coma pela uremia, né? Às vezes a gente ceda o paciente, quando a gente vê que está uma ureia acima de 200, a gente tira a sedação e esse paciente não acorda. Então, ele está com uma encefalopatia urêmica. Como é que a gente trata? A gente trata com a diálise. Então, normalmente, não vai ser na primeira diálise que ele vai melhorar essa encefalopatia urêmica, mas ao longo de alguns dias, principalmente uns 3, 4 dias, é para ele melhorar bastante. E se ele persistir, daí a gente tem que avaliar outros diagnósticos como causa dessa encefalopatia. No caso de hipo e hipernatremia, a gente pode ter alteração do nível de consciência porque você tem um distúrbio da água. Então, na hiponatremia, a principal causa vai ser a síndrome de secreção inadequada de hormônio de antidiurético, né, que vai ser a diminuição de sangue circulante efetivo, porque tem um distúrbio de água, tem um distúrbio de volemia. O paciente, ele vai apresentar alguma clínica, aquele que tem um sódio menor, ele tá errado, tem um sódio menor que 120. Então, ele vai apresentar uma clínica dentro de 12 a 24 horas. Muito parecida com as outras, vai ser uma confusão, uma desorientação, vai ficar mais agitado, pode apresentar um delírio, uma cãibra muscular, uma fraqueza generalizada. E a gente suspeitando nessa causa, a gente vai ter que tratar na hiponatremia. Lembrar que a gente sempre tem que ter cuidado para tratar esses pacientes, principalmente calculando bem o delta de sódio, para a gente não fazer nenhuma desmineralização osmótica, principalmente em ponte. No caso de hipernatremia, as causas principais vão ser as perdas insensíveis de água, né? A diminuição da sede, um paciente que não tem acesso à água, como no caso de idosos, que já são um pouco mais confusos ou que são acamados e acabam não recebendo água, a infusão de grandes volumes de solução salina, principalmente quando a gente usa concentrado, ou um diabetes insípido também pode causar uma hipernatremia. O paciente vai apresentar clínica quando ele tem um aumento de osmolaridade acima de 350, que daí ele vai ter uma alteração da sonolência, vai ter confusão, vai ter convulsão, ele pode ficar agitado.
E no caso da hipernatremia, você pode juntar com uma complicação que pode causar uma hemorragia intracraniana ou uma trombose do seio venoso. Essas complicações são bem graves, não são tão comuns, mas quando acontecem, daí faz um distúrbio de consciência permanente. A mortalidade é muito aumentada naqueles pacientes que têm um sódio acima de 160, e a mortalidade chega até 70% do que quando você tem um sódio menor do que 160 e consegue corrigir, não rapidamente, né, mas na velocidade adequada, que seria uma velocidade de 1 a 2 mEq por litro por hora. Então, o tratamento vai ser tratar a causa, você vai ter que ver se é uma hipernatremia euvolêmica, hipovolêmica, hipervolêmica, para ver exatamente como é que você vai ter que fazer para tratar. Nesse caso, a gente já teve aula sobre isso, então não vou me aprofundar muito. Outras encefalopatias eletrolíticas que são muito menos diagnosticadas, porque não faz parte da nossa rotina, a gente acaba pedindo cálcio para alguns pacientes, principalmente naqueles cardiopatas que estão usando dobutamina, mas às vezes a gente não se atenta a pedir um magnésio, a pedir um fósforo ou alguma coisa assim. Então, na hipercalcemia, o paciente vai cursar com sonolência, mas é um coma facilmente reversível, porque é um eletrólito muito fácil de ser reposto ou de se perder, né? Então, é bem tranquilo, ele tem uma flutuação mais tranquila. No caso de hipocalcemia ou hipomagnesemia, o paciente vai cursar com uma fraqueza muscular, até por causa da toda a fisiologia da contratura muscular, né? Vai ter uma alteração comportamental, vai apresentar com alucinações e vai cursar com coma também, em casos muito mais graves e normalmente tem outras disfunções associadas. No caso da hipofosfatemia grave, você tem também uma fraqueza muscular, principalmente no diafragma, então o paciente pode cursar com uma insuficiência renal, uma insuficiência respiratória aguda, vai cursar junto, assim como os outros, uma confusão, e nesse caso eles apresentam muito nistagmo, então eles têm uma paralisia abducente e tem bastante alteração de mobilidade ocular. Então, sempre quando a gente tem, às vezes, esses pacientes, seria bom ver um fosfato para ver se não está muito grave, muito abaixo. Se estiver um pouco abaixo, provavelmente não é a causa, tá? Então, tem que ser distúrbios realmente graves, distúrbios que estejam realmente bem diminuídos, com indicação de reposição. Indo para hipo ou hiperglicemia, que a gente já viu também na aula específica das causas das doenças glicêmicas, também pode cursar até com coma. Então, a causa da hipoglicemia vai ser principalmente o uso abusivo de insulina ou de agente hipoglicemiantes, ou um paciente até usou insulina normal, só que não se alimentou. Então, acaba que fica mais difícil. O paciente alcoólatra, porque ele não se alimenta, ele só bebe. E o paciente da doença hepática, porque ele tem, às vezes, uma alteração de nível de consciência e acaba não comendo, ou alguma outra alteração da própria fisiopatologia da glicemia, né, que tem o metabolismo hepático, tem toda essa parte de alteração que também pode cursar e causar uma hipoglicemia. A clínica do paciente, você tem uma liberação aumentada de epinefrina, cursa com isso um tremor, uma diaforese, o paciente pode evoluir com convulsões generalizadas, pode ter comportamentos bizarros, pode ter déficit focais e pode ir para coma, pode apresentar um desmaio, né, ou alguma outra causa de hipoglicemia. Sempre, se você for em pacientes acordados, eles vão principalmente cursar com distúrbios visuais. O tratamento vai ser de 25 a 50 de destose EV e depois que você fizer essa reposição, você vai fazer uma infusão contínua em bomba de infusão. Então, no caso, ali a gente viu a hipo, né? Então, agora se a gente for olhar a hiper, a gente vai cursar hiperglicemia com cetoacidose diabética ou coma hiperosmolar, que a gente também já teve aula sobre isso. Mas, clinicamente, você vai ter uma letargia, vai ter uma obnubilação, a clínica vai ser sempre progressiva até você evoluir ao coma. Então, às vezes, hoje em dia não é mais, mas era uma das primeiras causas de diagnóstico de diabetes, quando o paciente chegava em coma no hospital, e daí você fazia os exames e acaba descobrindo que era uma cetoacidose diabética. Então, apesar disso, a alteração de nível de consciência mais leve, ela é mais comum e mais precoce no coma hiperosmolar do que na cetoacidose diabética. A causa é um diabetes mellitus complicado, pode ser
com uma causa de complicação, né, uma própria infecção, que principalmente cursa com uma descompensação, ou um paciente que abandonou o tratamento, isso é tipicamente em adolescentes. O tratamento, como todos os outros, vai tratar a causa da base, né? Então, você vai fazer bomba de glicoinsulina, vai fazer insulina, vai hidratar o paciente, vai fazer controle do potássio e tudo que a gente já conversou em outras aulas. A encefalopatia de Wernicke, que na verdade é uma encefalopatia por deficiência de tiamina, ela é muito comum nos pacientes alcoólatras principalmente, mas pode cursar até em pacientes não alcoólatras. Como naqueles que fazem uso de NPT cronicamente na UTI, que estão muito graves, pós-operatórios de trato gastrointestinal, que precisa evoluir com... Não pode ter, tem que ficar em jejum. Depois, quando você alimenta esse paciente, ele faz uma síndrome de retroalimentação, porque fazia tempo que não fazia alimentação pelo trato gastrointestinal. O paciente que está em hemodiálise também pode levar a uma deficiência de tiamina, ou aqueles pacientes com neoplasia avançadas, porque ele tem, junto com uma diminuição de ingestão calórica, né, uma ingestão de alimentos, às vezes, não tão nutrientes, e junto com uma, dependendo do lugar, uma dificuldade até de metabolização. A clínica do paciente, ela cursa com uma confusão, com uma ataxia e com uma oftalmoplegia. O paciente tem muito nistagmo, bastante mesmo, principalmente horizontal. Tem uma paralisia de abducente bilateral, pode ter uma oftalmoplegia completa ou até uma normalidade pupilar. E o paciente com abstinência a álcool, ele pode ficar agitado, ele pode ter uma lentidão mental, ele pode ficar só desorientado, ele tem uma consciência do local e de comportamento muito inadequada, é bem prejudicado, e nos casos mais graves deles acabam ficando mais apáticos, mas a grande maioria no começo eles são bem agressivos. O tratamento vai ser com tiamina EV, e as primeiras coisas a melhorarem da encefalopatia de Wernicke com a tiamina são as anormalidades oculares, então vai ser a primeira coisa que vai normalizar. No caso de encefalopatia hipóxico-isquêmica, então, na verdade, você vai ter em pacientes que tiveram algum evento que você suspeite dessa causa, principalmente aqueles que tiveram, por exemplo, uma PCR prolongada, tiveram uma hipotensão severa durante um grande período, tiveram uma hipoxemia severa, que pode ter levado ou não uma PCR. Daí você vai suspeitar de o paciente ter uma hipoxemia cerebral e, consequentemente, ter feito uma isquemia local. A clínica vai depender bastante da gravidade, vai depender da duração, do estado neurológico pré-existente desse paciente, se ele já tinha um Alzheimer, não tinha um Alzheimer, até para você conseguir avaliar depois se o teu tratamento foi efetivo, você vai voltar para o tratamento basal do paciente, você não tem como melhorar uma causa de base já ruim. E as dificuldades vão ser desde sutis, de uma alteração neurológica sutil, ou uma memória, alteração de memória, ou até o coma, né? O prognóstico do paciente a gente vai avaliar principalmente pela parte ocular, então as pupilas têm que ter reflexo à luz, se ela já não tem, já é um prognóstico muito ruim, tem que apresentar as respostas flexoras ou extensoras e os movimentos oculares conjugados. Então, esses são sinais de bom ou um prognóstico pior ou melhor. Os diagnósticos diferenciais que a gente vai ter nas alterações mentais, de alterações comportamentais agudas, vão ser os pacientes que têm abstinência a álcool, com ou sem encefalopatia de Wernicke, os pacientes com meningite, que na verdade eles não têm uma alteração de consciência, eles têm uma infecção mesmo na meninge, paciente com uma encefalite, paciente com tumores cerebrais, que podem cursar com alterações focais, ou às vezes não, ou às vezes o inicial é uma alteração mais difusa, pacientes com convulsões, que não tem uma convulsão, um mal de convulsão que não tem tremor, né, que é mais de ausência ou alguma coisa assim, uma tromboflebite nervosa central, que não acaba fazendo uma lesão isquêmica, mas acaba tendo uma lesão transitória, uma endocardite bacteriana, por causa da sepse, pode cursar com uma alteração comportamental também, paciente com embolia gordurosa, uma trombose da artéria basilar, que vai fazer mais alteração local, uma lesão cerebral traumática ou um acidente vascular cerebral. Então, é sempre bom a gente ver se a lesão é focal ou se a lesão é difusa, porque nos casos de alteração de consciência, a gente vai ter lesões difusas e não lesões focais.
O diagnóstico nos pacientes, quando a gente faz o levantamento de achar que vai ser uma lesão comportamental, a gente vai ter que ver o diagnóstico de base. Então, o que está causando? A gente vai fazer um hemograma completo para ver se tem plaquetopenia, para ver se tem uma infecção, vai ver a prática de coagulação, para ver se o paciente é hepatopata ou não, os eletrólitos, para ver se tem uma hiponatremia ou hipernatremia, glicose também, para ver se tem alguma alteração, uma creatinina e uma ureia, para ver se é uma uremia uma encefalopatia de causa urêmica, uma bilirrubina, enzima hepáticas, amônias. Então, na verdade, você vai tentar diagnosticar uma causa que seja tratável, né? Que são todas as causas que eu já citei. Se os pacientes tiverem algum sinal focal e não seja sinal difuso, daí você tem que avaliar o sistema nervoso central, principalmente com tomografia ou ressonância, se possível, né? Nem todos os lugares têm ressonância, nem todos os pacientes conseguem ser transportados. E seria bem interessante a gente sempre colocar mais dados, e principalmente aqueles vindo com uma eletroencefalografia. Você vai ver se o paciente tem uma disfunção global ou se ele tem uma convulsão subclínica, que faz um comportamento de não ser tônico-clônico, que é tão fácil de ver uma convulsão. Né? O manejo, na verdade, você vai fazer uma revisão das medicações que você está fazendo no paciente, ver se tem algum medicamento que tem toxicidade para o sistema nervoso central ou não, se ele está tomando algum outro medicamento ou parou de tomar alguma medicação, por exemplo, nos casos de convulsão. Se o paciente você está muito agitado, tentar não fazer restrições físicas, tentar tratar com aldol, por exemplo, para ver se você não precisa conter, porque a parte de conter, você aumenta o delírio do paciente mais ou menos 3 vezes, você aumenta muito mais a agitação dele, então você acha que está melhorando, mas na verdade está piorando a agitação. Então o ideal seria tratar medicamentoso, só que às vezes você faz um medicamentoso para o paciente e ele acaba dormindo o tempo inteiro e você não tem o despertar necessário. Então, são pacientes mais difíceis de tratar. Você sempre tem que, no aldol, né? No caso de aldol, então, evitar nos pacientes que têm abstinência cólica, naqueles pacientes que são cirróticos, em que fazem uso de benzodiazepínicos cronicamente, tá? Com um quadro de ausência, de abstinência, tem uma toxicidade anticolinérgica, ou naqueles pacientes que têm Parkinson, porque, na verdade, o tremor dele é pelo Parkinson e não pela alteração de consciência. Você vai tratar com tiamina naqueles pacientes que têm história de alcoolismo, você faz esse tipo de manejo para o paciente não fazer a síndrome de retroalimentação, paciente com câncer que já tem uma alimentação diminuída, aquela paciente grávida que tem um vômito incoercível, que também acaba não fazendo uso de muitos nutrientes, ou o paciente que está em insuficiência renal, em hemodiálise, também pode cursar com uma dose de tiamina diminuída, que daí você repõe e você melhora também o distúrbio de consciência desse paciente. O prognóstico, em quadros graves, eles aumentam bastante a mortalidade, então isso é principalmente naqueles pacientes que têm alguns reflexos dos nervos cranianos, eles vão ser mais graves, principalmente naqueles que têm hipóxio isquêmico, então a mortalidade deles pode chegar a 58% e 31% deles ficam em estados vegetativos. Nas causas metabólicas, em quadros extremamente graves, tem uma mortalidade de 47% e o estado vegetativo pode chegar em 21% dos pacientes. Sendo que, mesmo se o paciente tem alta e vai para casa e você tratou a causa dele, mais ou menos 32% acaba cursando com um distúrbio psiquiátrico e acaba necessitando tratamento depois. Então, são quadros bem importantes da gente conseguir diagnosticar e fazer um manejo. Pior prognóstico, igual eu já falei, né? Quando o paciente não tem mais uma resposta corneana ou pupilar durante 24 horas, ele tem uma resposta ruim a parte motora, mesmo você tratando depois de 3 dias, ele apresenta não mais do que a retirada do teu movimento quando você faz estímulo de dor para o paciente, isso é um sinal de prognóstico ruim, ou os pacientes têm movimentos oculares errados ou ausentes, em 7 dias, eles acabam sempre olhando para o nada, digamos assim, e não tem nenhum estímulo. Então, aqueles pacientes que ficam naquele estado, não em coma, mas que ficam letárgicos por mais de uma semana, eles têm um prognóstico muito pior e entram nesses quadros com um aumento de mortalidade importante. E era isso. Acho que o distúrbio de consciência é bem comum no nosso meio, mas é muito difícil ser diagnosticado e tratado.
E mesmo assim, alguns pacientes acabam indo para casa e a gente não conseguindo tratar 100% ou melhorar a qualidade de vida deles 100%. Bom, muito bem, Ana. Parabéns, muito boa sua aula, muito completa. Parabéns mesmo. Eu vou complementar com algumas coisas aqui, Claro. só, mas você já foi bem abrangente. Eu vou tentar não ser repetitivo. Então, assim, quando você pensa em consciência, a gente tem que ter em mente que existem os componentes da consciência. Então, o nosso nível de consciência e o conteúdo da consciência são isso que compõe a nossa consciência. Em relação ao nível de consciência, vocês já devem ter ouvido falar sobre algo que é bastante citado e pouco compreendido, que é o sistema reticular ativador ascendente, tá? Então, ele faz parte do nível de consciência. Quando a gente fala sobre conteúdo de consciência, a gente está se referindo mais a funções cognitivas, por exemplo, memória, humor, pensamento crítico, linguagem. Então, isso faz parte do conteúdo da consciência. Geralmente na UTI, a gente se detém mais ao nível de consciência, né? Então, o conteúdo da consciência nos interessa? Nos interessa, obviamente, mas as alterações de nível de consciência geralmente são aquelas que nos afetam mais e que são mais agudas para a gente. Bom, em relação ao sistema reticular ativador ascendente, o que é importante vocês saberem? Ele é um trato que faz uma conexão do bulbo, então ele vai do finalzinho do bulbo, pega toda a região do tronco, passa pelos tálamos e se projeta até o córtex para que ele faça essas projeções. Então, é através dessas projeções que a gente garante o nível de consciência, e é por isso que, às vezes, lesões em determinados lugares diferentes podem causar uma perda do nível de consciência do paciente, porque vai alterar algum ponto desse sistema reticular ativador ascendente. Então, por exemplo, como ele passa no tálamo, às vezes você vai ter uma lesão de tálamo, que no exame de imagem ele parece ser muito pequeno, mas o paciente não desperta, ele não acorda. Por quê? Porque alterou esse sistema e com isso você não consegue ter uma projeção dos estímulos e esse paciente entra em coma, tá? Que mais? Esse sistema reticular ativador ascendente, ele é muito estimulado pelas vias ascendentes e descendentes que passam pela nossa medula. Então, aquele paciente que a gente tira do leito, que a gente faz prancha ortostática com o pessoal da fisioterapia, é uma forma da gente estimular esse sistema. Então, é importante que mesmo o paciente que não está acordado, que a gente tire ele do leito e que a gente, se possível, consiga fazer prancha para poder estimular o despertar. Então, esses pacientes, eles vão despertar mais rápido, tá? Então, isso também é importante. Em relação às estruturas que compõem e fazem manutenção dos nossos níveis de consciência, a gente tem o córtex, o sistema reticular ativador ascendente, o hipotálamo posterior, então, às vezes, lesões que a gente nem vê, porque o hipotálamo posterior é uma região pequena, às vezes ele pode não aparecer no nosso exame de imagem e esse paciente não desperta. Então, uma lesão de hipotálamo posterior. Outra coisa, tálamo, que eu já comentei, são regiões também que podem fazer com que esse paciente não desperte. Outra coisa em relação a nível de consciência, importante que a gente divida em lesões supratentoriais e infratentoriais. Então, a gente está falando de lesões estruturais, né? Existem as alterações tóxico-metabólicas, que são as mais comuns e a gente precisa pensar nela, e as alterações estruturais. Então, quando você entra numa alteração estrutural, você tem que classificar ela se ela é supra ou infratentorial. Então, algumas alterações supratentoriais, elas não vão fazer com que o paciente perca o nível de consciência. Por exemplo, hemorragia lobar, muito provavelmente esse paciente tem uma cefaleia, alguma outra alteração, um déficit focal mais discreto, e ele não perca o nível de consciência. Mas existem algumas lesões supratentoriais que vão fazer com que esse paciente não desperte. Existe um infarto, então um infarto de uma artéria, que é uma artéria que irriga as regiões do tálamo, seria a artéria de Feshman.
ou então uma trombose da veia central, que também faz um infarto ali da região dos tálamos e núcleos da base. Esse paciente também não vai despertar. Em relação às encefalopatias, então, mais comum a tóxico-metabólica, mais comum a tóxico-metabólica. Então, a gente sempre tem que conversar bem com esse familiar, saber que medicação esse paciente está tomando. Às vezes, algumas medicações que a gente faz na UTI também causam rebaixamento importante. Por exemplo, intoxicação por bromoprida, intoxicação por olanzapina, fazem rebaixamento de nível de consciência. Sobre as encefalopatias que você comentou bastante. Então, se você estiver num centro que você consiga fazer um exame de imagem bom, por exemplo, uma ressonância com difusão, é importante que esse paciente, que você não encontrou nenhuma alteração numa tomografia, ele vá para a ressonância. Então, por exemplo, se o paciente tiver uma alteração de uma encefalopatia hepática, muito provavelmente você consiga encontrar na alteração na ressonância, na difusão, uma restrição à difusão na região de córtex, geralmente bilateralmente. Uma encefalopatia urêmica, muito provavelmente a restrição à difusão, ela vai se encontrar nas regiões dos núcleos da base e dos tálamos. Que mais? Uma encefalopatia anóxica, geralmente é uma alteração mais difusa. Quando você faz uma correlação com distúrbios hidroeletrolíticos, então uma correção muito rápida de sódio nesse paciente, levando talvez uma desmilinização pontina, que não é uma alteração só na ponte, essa desmilinização ela vai pegar outras regiões, também faz alteração de nível de consciência, então você vai ver um brilho na imagem, que é a restrição à difusão na ressonância, que vai se localizar nessas regiões afetadas, não só na ponte, então pegando o tálamo, núcleos da base, aí caindo de novo naquela alteração de que o paciente não vai despertar. Outra doença que é pouco conhecida, mas que a gente vê alguns casos aqui e tem uma epidemiologia até em aumento nos últimos tempos, que é a doença priônica, né, o Creutzfeldt. Então, você vai ver uma alteração mais de córtex frontal com restrição à difusão na ressonância. Outra coisa que a Ana comentou, que é bem importante, que a gente acaba não pensando muito, é mesmo a síndrome de realimentação. Então, um dos sintomas é o rebaixamento de nível de consciência, evolução ao coma. Então, aquele paciente que a gente começou a realimentar agora, às vezes ficou muito tempo em jejum, ou estava tendo uma perda de peso muito importante por um quadro tumoral, e a gente começa a realimentar esse paciente, ele começa a consumir eletrólitos, muito fosfato, e até uma queda também de tiamina. Então, esse paciente também pode evoluir assim, e a gente tem que lembrar desses diagnósticos. Que mais? Existem algumas formas de você classificar e reconhecer as alterações de nível de consciência. Então, não existem só a escala de coma de Glasgow para a gente avaliar. Existem algumas outras escalas que são um pouco mais específicas e conferem para a gente uma ajuda melhor em saber discernir entre os diagnósticos. Então, existe a escala de FOR, que a gente consegue avaliar reflexos de tronco cerebral e diferenciar talvez em um locked-in, um estado vegetativo persistente ou mesmo um coma profundo por alguma outra alteração. As pupilas são extremamente importantes na nossa avaliação, então, dependendo da alteração pupilar, a gente consegue mais ou menos identificar onde estaria a nossa alteração, tá? Então, lembrando que uma pupila miótica é uma pupila menor do que 2 milímetros e uma pupila midriática é uma pupila maior do que 6 milímetros. Mas a gente não consegue medir isso na prática. Mas para isso está sendo surgindo, então, o pupilômetro digital, que é a forma de você medir o diâmetro da pupila, a velocidade de resposta, porque muitas vezes alguém vai lá e fala, a pupila para mim reagiu, para mim não reagiu, mas você tem uma forma, então, de certeza, de saber o tamanho dessas pupilas, a diferença entre elas e a evolução disso ao longo do tempo, porque ele te gera um gráfico também ao longo das horas de como está sendo o comportamento da pupila desse paciente. Então, por exemplo, você tem alteração de pupila própria do mesencéfalo, que é uma pupila média, não reativa, a pupila pontina, que já é muito conhecida, uma pupila extremamente miótica, que a gente tem muita dificuldade de reconhecer se ela reage ou não. Ela reage, mas então o pupilômetro digital poderia nos auxiliar em dizer que realmente ela reagiu, porque ela é tão pequena que a olho nu às vezes é difícil da gente conseguir ver alguma alteração.
Existem alguns reflexos também. Então, por exemplo, aquele paciente que ele está na UTI, rebaixado, e cada 5 minutos alguém vai lá, estimulador nesse paciente. Então, às vezes tem que tomar cuidado com isso, né? A gente causa lesão no paciente, fica fazendo estímulo doloroso, vigoroso no tórax. Então, tem vários pacientes que fazem lesão. E existe uma alteração que, quando você estimula a dor no paciente, você pode estimular um reflexo, que se chama reflexo cílio-espinhal. Esse reflexo faz uma dilatação rápida da pupila. Então, às vezes, a pessoa foi lá fazer um neurocheck do paciente, estimulou a dor, e daí depois foi lá e abriu a pupila, abriu o olho do paciente, a pupila está mediática. E aí ele vai correndo, chama o médico, aconteceu alguma coisa, alguém desce para tomografia e não encontra nada. Pode ter sido só um reflexo. Tá? Pelo estímulo álgico, esse paciente dilatou a pupila. Tá? Que mais? Eu acho que basicamente era isso que eu tinha para comentar mais com vocês. A aula realmente foi muito boa e o tema é bastante complexo, né? Tem muita coisa a ser estudada sobre isso. E aí, pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Quer comentar algo? Não? Então, podemos seguir para a próxima aula.